Pessoal, já estamos começando o nosso tempo da live para falarmos sobre inteligência emocional. Sejam bem-vindos. Mensagens vão aparecer aqui. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegando. Quero agradecer a Kelly, a professora Kelly, minha amiga, por ter me convidado para estarmos neste tempo, para pensarmos sobre este tempo. Quero agradecer a Rose da Paro, todos os amigos da Paro. Já temos um tempo, uma parceria, e é sempre um prazer estar junto com esses amigos queridos da Paro. Estamos chegando, já temos 5 pessoas. Obrigada quem está chegando. Isso, vamos aguardar um minuto. Nosso tema de hoje é um tema muito interessante, inteligência emocional. Boa tarde, Cássia, boa tarde. Prazer vê-la aqui, minha querida. Rose, obrigada, Rose. Obrigada, amiga. Muito obrigada aos amigos que estão chegando. Nosso tema de hoje é um tema de muita relevância para os tempos em que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social. Vamos conversar um pouco sobre como enfrentar tudo isso usando inteligência emocional. Obrigada, Eurli Divina. Quanto tempo! Que prazer vê-la aqui, querida. Seja bem-vinda. Vamos começar então, já são 15h10. A Rose tem motivado as pessoas a depois fazerem comentários e perguntas, e ela fará um sorteio de alguns brindes no final da live. Fiquem aí firmes, comentem. É um bate-papo, não é? A palavra está palestra, mas eu gosto de tratar como um bate-papo entre amigos. E o tema é inteligência emocional. O título da palestra, inteligência emocional, uma condição para enfrentar dias difíceis. Isso mesmo, em dias de dificuldade, em situações de desafio, como nós podemos usar a nossa inteligência emocional. Muitas pessoas, nestes últimos tempos, têm estudado sobre inteligência emocional, sobre a importância dessa inteligência, né? Quando nós começamos, quando eu comecei como professora, eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, porque antes a gente pensava que havia só mesmo uma inteligência, né? O QI, quantidade, o quantitativo, de inteligência, que eram as habilidades para aprendermos. Mas nós sabemos que hoje temos várias inteligências, e a inteligência emocional é uma delas. Daniel Goleman, que é um dos autores mais famosos que discutem sobre a questão da inteligência emocional,
como usar essa inteligência para nós nos desenvolvermos melhor, enfrentarmos dias difíceis, enfrentarmos conflitos, desafios do dia a dia, né? Em situações difíceis, muitas vezes nós nos deixamos paralisar, ficamos paralisados diante de alguma situação difícil. E como não ficarmos paralisados? Como nós termos uma ação efetiva? Como termos atitudes positivas diante de situações difíceis? Este é o desafio de nós pensarmos hoje sobre a inteligência emocional. Quando temos dias difíceis, como nós estamos vivendo, é necessário nós acessarmos o que nós chamamos de recursos internos, os nossos recursos internos, né? Para darmos respostas positivas, criativas nessas situações de dificuldade. Quais são esses recursos internos? Os nossos recursos internos, eles passam pelo autoconhecimento e pela consciência emocional. Inicialmente, podemos dizer que são esses dois grandes recursos internos que nós temos, né? Mas podemos também termos como recursos internos coragem, calma, fé, tranquilidade, proatividade, força, que são outros recursos internos que nós temos. Quando já passamos por situações de conflito, de desafio, e que nós já usamos algum tipo desses recursos e que eles nos ajudaram, nós ficamos com isso gravado em nossa memória, na nossa memória emocional. Então, quando eu estou passando por uma situação de dificuldade e que eu já tive algum sucesso quando eu usei, por exemplo, a coragem, ela fica como uma memória e nós podemos usar de novo essa coragem, porque nós vamos nos lembrar, olha, numa situação semelhante, eu fui corajosa e eu consegui, então eu vou ser corajosa hoje que eu vou conseguir superar esta situação, tá? Estamos vivendo esses dias de isolamento social, de pandemia, né? E o nosso desafio, então, é isso: entendermos o que a inteligência emocional pode fazer para que a gente viva dias melhores, para nós superarmos esses dias tão difíceis que estamos vivendo. Então, nós precisamos entender primeiro o que é emoção. Para entendermos o que é inteligência emocional, nós precisamos entender o que é emoção. A emoção, ela pode ser usada, né, como um recurso, tá? E nós podemos ilustrar a emoção com um caso bem típico. Você andando na rua, tranquilamente, passeando, e de repente aparece diante de você um cão feroz, um cão bravo, violento, e late em direção a você e ameaça te atacar. Quando você tem essa experiência, todo o seu corpo reage. O cérebro, ele ativa o que nós chamamos de recursos de sobrevivência e ele reage, todo o seu corpo reage. O cérebro dispara várias ordens. A sua pupila se dilata, os seus músculos ficam enrijecidos, ficam cheios, inundados por sangue, podemos assim dizer, né? A adrenalina jorra no seu sangue e todos esses efeitos deste impacto que você está sofrendo diante de um cão são disparados pelo seu cérebro para te preparar numa situação de conflito, numa situação de perigo. Nossos pais, nossos ancestrais viviam em situação de perigo o tempo todo. Então, o nosso cérebro tem esse recurso. Embora hoje a gente não tenha os mesmos desafios que os nossos ancestrais, o nosso cérebro ainda reage a impactos desta mesma forma, tá? Imediatamente quando estamos em situação de perigo, nosso organismo então reage, né?
E o nosso cérebro ativa esse sistema de defesa. Tá? A emoção, então, é esse programa cerebral que dispara ordens para todo o organismo em situação de perigo. Então, quando estamos em alguma situação em que somos confrontados, nós sentimos o nosso corpo reagir, não é mesmo? Pessoas que às vezes estão passando por uma situação de seleção, precisam muito de um emprego e vão fazer uma seleção, vão passar por uma entrevista. É natural que esta pessoa fique emocionalmente desequilibrada, fique nervosa. Então, sua as mãos, né? As mãos ficam suadas, começa a suar pelo rosto afora e as mãos podem tremer. Então, esta situação diante de algo que oferece algum risco, por exemplo, de não ser contratada, faz com que o seu cérebro dispare todas essas ordens. Nós veremos depois que a inteligência emocional é saber conhecer esses sinais e saber usar os recursos internos para equilibrar essas reações corporais, o corpo reagindo a uma situação de desafio. Né? Os perigos por que passavam os nossos ancestrais eram outros, mas hoje não. Hoje nós passamos por várias situações de conflito, como, por exemplo, a que nós estamos vivendo agora, esse medo de contrairmos a Covid. Muitas pessoas ficam muito nervosas quando saem de casa. Usando um exemplo que passou no jornal ainda ontem, o jornal nos mostrou uma cena muito interessante para pensarmos o que é inteligência emocional. Havia pessoas em um bar em São Paulo, né? E um casal estava bebendo o seu drink e das pessoas que estavam ali no bar começou a ficar irritado com um homem que começou a tossir. Ele se engasgou com a bebida e começou a tossir. E a pessoa que ficou incomodada com o outro que estava tossindo, a cena é impactante. Ele dá um soco e ele chuta aquela pessoa, e como nós dizemos naquela antiga luta livre, faz uma voadora naquele homem totalmente desequilibrado. Veja bem, a pessoa diante de um temor, e depois essa pessoa falou com os repórteres e até mesmo na justiça que estava sob estresse por conta da pandemia. Até a mulher que estava junto com aquela pessoa que foi agredida, e ela também foi, ela disse assim, olha, pessoas que têm tanto medo, fiquem em casa, porque realmente a pessoa sob impacto, sob um forte impacto emocional, pode causar problemas, inclusive no relacionamento. Então, veja bem, nós não estamos mais sobre aquelas mesmas condições que os nossos ancestrais, mas nós vivemos situações que também podem nos deixar assim, desequilibrados. Exemplo, uma má notícia. Você está tranquilamente no seu dia e surge uma má notícia. Como que você reage a essa má notícia? Uma situação de humilhação. Quantas pessoas às vezes passam por situações de humilhação? Como que reagimos a essa situação? Né? Uma meta que não alcançamos. Eu gostaria muito de ter alcançado esta meta hoje e não alcancei. Como que eu reajo diante disso? Um estresse no trânsito. Como que eu reajo diante do estresse no trânsito? Isso demanda equilíbrio emocional, demanda conhecermos-nos como perfil emocional, como que eu reajo diante de determinadas situações e como eu posso equilibrar essa minha emoção, né? Então, o nosso cérebro, ele faz isso. Em qualquer situação que demonstre certo desafio e perigo, ele vai disparar todas essas ordens, né? E que se nós não soubermos, nós podemos ter problemas
de, inclusive, relacionamento. Tá? Muitas pessoas confundem a emoção com os sentimentos. O sentimento não é uma emoção, a emoção é essa complexidade. Ele é mais do que um sentimento, toda essa complexidade que envolve o nosso corpo. Nosso corpo reage a todos os estímulos do nosso dia a dia. A nossa experiência de vida, ela é emocionante. Ela é emocional. Nós temos todos os dias, nós somos impactados por algum tipo de emoção. Há pessoas que se envolvem mais e há situações que exigem mais emoção e outras que exigem menos emoção. O que precisamos entender é que nossa experiência de vida, essa experiência que é emocional, ela precisa estar sob o nosso controle. As pessoas desequilibradas emocionalmente, elas perdem o controle à primeira situação de conflito, né? Aí nós devemos fazer então uma pergunta: para que serve então essa inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional, ela tem diferentes funções. Nós vamos tratar de duas funções. A primeira função é para compreendermos. Inteligência emocional serve para compreendermos como as emoções acontecem dentro de nós, dentro do nosso corpo. E como que estas emoções, elas interferem, inclusive, no nosso relacionamento interpessoal. Então, é importante termos inteligência emocional para, primeiro, compreendermos essa situação. E, em segundo, é que sabendo como as nossas emoções funcionam e os impactos que elas têm nas nossas vidas, né? Você pode saber como deve se comportar para viver melhor. Se eu sei que uma humilhação dispara um gatilho de desequilíbrio emocional, eu preciso buscar os meus recursos internos para que eu possa me equilibrar e não deixar que uma situação inesperada de humilhação me deixe desequilibrada. Se eu tenho medo, como eu citei o exemplo daquele homem que estava num bar em São Paulo, se eu tenho medo de que alguém me contamine, eu preciso me conhecer e saber que então eu preciso ter um equilíbrio emocional caso apareça diante de mim alguém que esteja, exemplo, tossindo ou espirrando, né? Veja bem, nós vivemos num contexto em que nós estamos diante de situações complexas, de desafios sociais, nós estamos diante de diferentes perfis de pessoas, pessoas equilibradas, pessoas menos equilibradas, pessoas que são proativas, que são colaborativas, sempre estão ajudando, outras pessoas passivas, pessoas com menos atitude de ajuda. Tá? Então, nós vivemos nesse contexto. E quando nós temos pessoas que não têm essa inteligência emocional desenvolvida, nós podemos ver que essas pessoas perdem o controle, inclusive corporal, muito facilmente. Tá? As emoções, elas podem disparar outros gatilhos, como a agressividade, por exemplo, né? Ok, para Daniel Goleman, que é um dos autores da inteligência emocional, a inteligência emocional é justamente o resultado do equilíbrio entre o racional e o emocional. É quando nós temos um equilíbrio entre a razão e a emoção. E englobando, né, vários aspectos, como o autoconhecimento, a consciência emocional, empatia, motivação, né, e os relacionamentos. Não temos muito tempo, então nós vamos apenas começar a trabalhar um pouco sobre como é este autoconhecimento, como nós podemos nos autoconhecer, né?
Veja bem, nós temos, durante todo o dia, nós temos um nível de expectativa em relação ao nosso dia a dia. Quando nós nos levantamos, nós temos uma expectativa. E eu gosto de usar muito um exemplo de boa expectativa, né? Nós temos um versículo na Bíblia que diz que Deus tem bons planos para nós. Deus não tem planos ruins. Quando você levanta pela manhã, pode ter certeza, Deus tem bons planos para você. O que vai acontecer, as situações adversas do dia a dia, elas são adversas, né? Mas a vontade de Deus é que tenhamos um bom dia, que tenhamos boas experiências, né? Mas nós não temos controle sobre as circunstâncias. Podemos ter alguns problemas, por exemplo, no nosso trabalho, pode acontecer algo no nosso trabalho que não estava programado, né? Podemos ter, por exemplo, uma má notícia, como eu disse no início, né? Podemos ter um problema de saúde repentino. Então, nesse caso, veja bem, nós disparamos, como eu disse, o nosso cérebro dispara o circuito de sobrevivência em situações de qualquer desafio do dia a dia, o nosso cérebro dispara esse circuito de sobrevivência, né? Ele coloca-se em ação, tá? Não é preciso muito para que o nosso cérebro dispare esse circuito de sobrevivência. Por isso, precisamos entender como nós reagimos diante das diferentes circunstâncias. Exemplo, nós podemos criar uma situação de estresse muito grande, de ansiedade muito grande, diante de qualquer situação. Uma notícia de, por exemplo, de uma saúde que não está indo muito bem, algum problema financeiro, isso pode trazer ansiedade. A ansiedade é o mal do século. E eu gosto muito de usar um versículo da Bíblia que diz: não andeis ansiosos, é o apóstolo Paulo que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o primeiro ponto é nós respirarmos e não deixar que a ansiedade tome conta do nosso dia a dia, numa situação, por exemplo, de estresse, né? Quando nós entramos numa situação de estresse, numa situação de ansiedade, a nossa inteligência emocional ela fica precária. Nós não conseguimos pensar direito, vamos dizer assim, né? Precisamos entender que as circunstâncias elas não mudarão. Se você recebeu, por exemplo, uma notícia de desemprego, que vai ser demitido, esta circunstância dificilmente será mudada. Mas o que poderá mudar não é as circunstâncias, mas é como você reage diante desta circunstância. Nós precisamos nos conhecer melhor para gerenciarmos estas emoções em situações adversas, né? Não podemos nos deixar ficar paralisados. Muitas pessoas se paralisam, muitas pessoas ficam sem ação. Temos dois estilos de vida de pessoas, né? Podemos assim dizer. Aquela que reage rapidamente e reage às vezes negativamente, né? Como o homem do exemplo que eu dei, dando socos e chutes, buscando agressivamente a solução para o problema que ele achava que tinha. Ou há aquelas pessoas que não reagem também. Não reagem, não tem nenhuma reação. Nenhuma nem a outra é uma atitude boa, precisa haver equilíbrio, né? Veja bem, como que podemos fazer então para nos autoconhecermos, né? Nós precisamos usar os recursos disponíveis que nós temos internamente para nos conhecer melhor. Exemplo, nós temos o que nós chamamos da química do fracasso. Nós sabemos que hoje a neurociência tem estudado muito sobre quais são
qual é a relação entre, por exemplo, atitudes negativas e atitudes positivas, pensamentos negativos, pensamentos positivos na vida das pessoas. E nós temos visto, né, diante desses estudos da neurociência, que sentimentos negativos, sentimentos de raiva, de medo, eles ativam o que nós chamamos de cortisol, que é uma substância que vai deixar-nos mais estressados. E em situação de estresse, ou nós reagimos de uma forma extremamente negativa, ou reagimos de uma forma extremamente passiva. Tá? Veja bem, o estresse provoca perda de atenção, né? Perda dos próprios reflexos. Eu não sei o que eu estou fazendo, como o homem falou, né? Eu estou sob estresse, eu estou estressado por causa da pandemia, por isso que eu chutei, por isso que eu bati, por isso que eu esmurrei aquele homem que estava tossindo. Total perda de equilíbrio emocional, né? A química do sucesso é o contrário. A química do sucesso é quando nós sabemos usar a nosso favor o nosso pensamento, as nossas boas atitudes. Então, veja bem, pensamentos positivos, pensamentos de paz, de alegria, pensamentos de perdão. Quantas vezes pessoas estão rancorosas, sofrem porque estão vivendo situações ainda de perda, de há muitos anos atrás, alguém que te ofendeu, alguém que fez mal e eu não perdoei, e eu trago esse rancor, eu trago essa raiva, eu trago esse ódio para o meu dia a dia, e isso me faz somente ficar doente emocionalmente. Então, veja bem, pensamentos positivos nos faz, né? A neurociência tem estudado que o nosso cérebro, ele ativa algumas substâncias como a dopamina e ocitocina, que nos dão uma sensação de relaxamento, de alegria, de paz, de satisfação, de prazer. Então, esses recursos internos, eles precisam ser ativados. Nós precisamos nos conhecer. Se eu sei que eu estou vivendo uma situação negativa, eu logo pela manhã eu já começo a ter uma expectativa ruim sobre a minha vida naquele dia, isso só vai me deixar estressada. O meu cérebro vai entender que eu estou sob uma situação de risco, de perigo, e ele vai disparar, como nós já temos dito, né? Esse circuito de sobrevivência, esse cortisol, e eu posso entrar até em desequilíbrio emocional. Então, quando nós falamos de inteligência emocional, nós falamos sobre a necessidade de eu me autoconhecer. Como eu reajo diante de situações conflitantes, como eu reajo diante de situações de perigo. E eu tenho alguns passos aqui, vou dar algumas dicas de como nós podemos nos preparar emocionalmente para, inclusive, enfrentar o nosso dia a dia. Como nós dissemos, nós não temos controle sobre as circunstâncias que vão acontecer nesse dia. Mas como que eu posso me preparar? Eu digo que nós podemos nos preparar de antemão na noite anterior. À noite, quando eu me deito, eu posso ativar alguns recursos, como, por exemplo, buscar a minha paz, respirar paz, respirar perdão, respirar gratidão e ter uma noite muito boa, uma noite bem dormida. O nosso cérebro, ele só fica bem preparado para o outro dia quando ele descansa, quando ele está descansado. Então, uma boa noite de sono, isso é muito importante. Traga à noite quando você deitar, traga pensamentos positivos daquele dia, agradeça pelo que Deus te fez passar naquele dia, pelas bênçãos que Ele te deu naquele dia. Peça a Deus por
paz, paz, paz para você, paz para a sua família, paz para aquelas pessoas que estão ao seu redor. É uma forma de buscarmos um equilíbrio para enfrentarmos o outro dia. Quando nós nos levantamos, a primeira coisa que às vezes muitas pessoas fazem é sair correndo do quarto. Nós não podemos fazer isso. A primeira coisa que deveríamos fazer no nosso dia é pôr os pés no chão e já agradecer a Deus. Já agradeça a Deus, respire profundamente, puxe o ar profundamente e agradeça. Obrigada, Deus, por este dia, obrigada pela minha vida. A gratidão é uma ferramenta poderosa para termos o nosso equilíbrio interno, para nós ativarmos a nossa inteligência emocional. A meditação, tirar 5 minutos do dia para meditar. A meditação não precisa ser, como muitas pessoas acham, né? Que tem que ser só aquela meditação religiosa, pegar a Bíblia, ler. É muito bom, orar é muito bom, mas a meditação pode ser um tempo quieto em que eu quietamente eu vou equilibrando a minha respiração, respiro profundamente e expiro. E eu vou buscando me autoconhecer naquele dia. Ter pensamentos de paz no primeiro momento do dia. Palavras de vitória, palavras de vitória. Dizer no primeiro momento do dia, eu sou vitoriosa, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu tenho família, eu tenho um país livre, e começar a trazer palavras poderosas de motivação. O seu cérebro ama isso. O meu cérebro ama isso e ele relaxa. Ele relaxa diante dessas palavras poderosas de autoafirmação. Nós podemos também fazer o que eu chamo de visualização. Procure visualizar o seu dia. Visualize o seu dia como um dia perfeito. Visualize você chegando, se você vai para o trabalho, chegando no trabalho, cumprimentando todas as pessoas com um sorriso e um bom dia. Esse bom dia, esse sorriso é milagroso, desarma as pessoas, deixa as pessoas relaxadas. Então nós precisamos visualizar coisas boas para o nosso dia. Nós precisamos, como eu disse, respirar profundamente. Se você está em alguma situação de conflito, você deve parar e respirar. Quer ver? Respire aí comigo. Respire, puxe profundamente o ar. E expire. Inspire profundamente. E expire. Veja como que o seu corpo se sente relaxado. Em situação de conflito, nós devemos usar isso como um recurso interno. Nós precisamos expressar as nossas emoções diárias. Se você tem alguém da sua confiança, chame alguém da sua confiança e diga a ela sobre o que você está sentindo, sobre as suas emoções, sobre aquilo que está te causando sentimento de medo, sentimento de ansiedade, sentimento de raiva muitas vezes. Nós precisamos expressar essas emoções para que elas sejam liberadas do nosso corpo. Uma coisa muito interessante é pensarmos todo o tempo positivamente. Há um versículo que eu gosto muito que está escrito em Filipenses 4, que diz assim: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é digno, que seja isso que ocupe o nosso pensamento.
Então, temos pensamentos positivos diante de qualquer situação. Evite pensamentos negativos. Outra dica importante para você ter equilíbrio emocional, inteligência emocional: evite se expor a situações como de situações do jornal em que só fala de situações desagradáveis. Evite filmes que só mostram coisas terríveis, que mostram cenas de violência. Evite pessoas que só falam mal. Evite pessoas que só dão más notícias. Se posicione frente a um estilo de vida positivo. Conviva com pessoas positivas, com pessoas de fé. Isso faz com que nós desenvolvamos a nossa inteligência emocional. Se você sabe que algo te estressa, se você sabe que algo pode te deixar desequilibrado, evite isso. Nós não somos perfeitos, cometemos vários erros e temos coisas das quais nos arrependemos, fazemos coisas das quais nos arrependemos. Então, trazer isto à memória. O que eu faço que depois eu me arrependo? Como eu posso agir diferente? Como eu posso ter um equilíbrio emocional para que isto não aconteça novamente? Ter esse autoconhecimento, conhecer a sua própria emoção, como você reage emocionalmente. Isso faz com que você desenvolva a sua inteligência emocional. E para encerrarmos e abrirmos para perguntas, o importante é que nós sejamos inteligentes mesmos, no sentido de que eu posso usar ferramentas poderosas para me ajudar a enfrentar o meu dia a dia. Se o meu dia vai ser difícil, se eu vou enfrentar situações de dificuldade, nós temos que ser inteligentes e nos levantarmos logo pela manhã e ativarmos os nossos recursos internos. Recursos como coragem, buscar a nossa paz, buscar tranquilidade, ativarmos a nossa fé, conversarmos com Deus, liberar pensamentos positivos, autoafirmações positivas. Eu tenho um bom dia hoje. O meu dia será fantástico. O meu dia será extraordinário. Eu vou receber somente coisas boas deste dia. Ter este pensamento positivo, esse sentimento positivo diante do seu dia a dia vai te ajudar a equilibrar as suas emoções. Quando vier alguma má notícia, você vai respirar, vai se autoequilibrar e vai dar respostas positivas. Diante dessa situação em que estamos vivendo, de grande impacto emocional, em que vemos todos os dias as notícias, mais de 600 pessoas morrendo no nosso país, dezenas de pessoas morrendo no nosso estado. Quem é o próximo? Não devemos ficar ansiosos. Nós devemos respirar, expirar e buscar o nosso recurso interno, a nossa fé, a nossa calma, a nossa paz para enfrentarmos estas situações. Eu quero desejar a vocês que vocês façam uso dessas ferramentas poderosas para ativar a sua inteligência emocional. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Amparo, e eu vou abrir agora este tempo para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, que a gente vai tentar, na medida do possível, daquilo que nós sabemos, da nossa experiência, respondermos.
Todo mundo é inteligente emocionalmente? Nenhuma pergunta? São 10 para as 4. Uma experiência, já que não tem nenhuma pergunta, algo que eu tenho incentivado as pessoas com as quais eu convivo, e eu tenho um grupo de pessoas, é de termos um caderno de gratidão. O caderno de gratidão em que eu posso todos os dias escrever aquilo pelo qual eu sou grata naquele dia. Quais são os seus motivos de gratidão? E nós temos muitos motivos de gratidão. Nós somos saudáveis, nós temos a nossa vida preservada, né? Isso é importante. Temos o nosso caderno de gratidão e escrevemos também todas aquelas palavras, né, motivadoras do que eu sou, quem eu sou. Eu sou amada, eu sou livre, eu sou inteligente, eu sou competente, palavras de autoafirmação sobre aquilo que quem eu sou em Cristo, quem eu sou na minha comunidade, o que eu faço, como eu colaboro com as pessoas que estão ao meu redor. Não há perguntas? Todo mundo inteligente, todo mundo com as suas emoções equilibradas, não havendo nenhuma pergunta, então eu vou deixar com a Rose, tá, Rose? Muito obrigada por esse tempo, obrigada pelas pessoas que nos acompanharam durante essa live e que possamos todos ativar aí os nossos recursos internos para sermos pessoas equilibradas emocionalmente. Uma boa tarde para todos vocês.